Está tudo? Obrigado a todos, obrigado por acompanharem o nosso evento. Espero que esta oportunidade de networking que nós promovemos tenha sido pródiga para vocês e que possam ter formado novos contactos, falado com pessoas que normalmente não teriam acesso. E agora vamos passar para uma nova fase do nosso programa, é a fase que encerrará o nosso evento e vamos falar de transição na produção. Para começarmos este slot do nosso programa, convidamos o professor Carlos Brito, que já está aqui em palco. O professor Carlos Brito é docente na Universidade do Porto e na Porto Business School. É uma pessoa muito conhecida pelas suas opiniões, tem muita opinião publicada e será também aqui um bocadinho isso que nós vamos abordar. Vamos falar sobre a disrupção nas cadeias de abastecimento e o que podemos esperar de tudo o que está a acontecer. E agradecendo já a participação do professor e a disponibilidade para estar aqui connosco, aproveitava já para lhe fazer uma questão. O professor, num artigo que publicou numa publicação generalista, com quem colabora, dizia, ainda um mês antes da guerra da Ucrânia, que já estávamos a viver num ambiente de crise. Esse ambiente de crise tinha vários fatores que o professor identificou lá. Agora temos um novo fator, que é este, introduzido pelo conflito armado que hoje vivemos na Ucrânia. Perguntar-lhe-ia que ponto de situação faz agora, passado estes poucos meses da publicação deste texto, e para onde é que estamos a caminhar? Muito boa tarde a todos. Eu começo por cumprimentar todos os presentes e agradecer o convite para estar aqui. Eu não diria a transmitir opiniões, mas a termos uma boa conversa. É verdade, eu creio que esse artigo, Sérgio, que está a falar, foi publicado em janeiro deste ano. E eu faço referência à pandemia, faço referência ao conflito geopolítico entre os Estados Unidos e a China, acho que falo também de facto no Brexit, e estava longe de imaginar que passado pouco tempo teria que falar numa guerra na Europa. Numa guerra na Europa que ainda por cima afeta diretamente dois países, um invasor e outro invadido, que são importantes fornecedores de certo tipo de produtos, nomeadamente minerais, toda a parte também do gás e cereais. Portanto, se eu na altura disse que havia um problema, agora o problema é maior. É problema maior. E qual é o problema maior que existe? O problema maior situa-se a dois níveis. Significa que há falta de produto e há uma tendência para aumento de preços. Que, aliás, as coisas do ponto de vista económico estão obviamente ligadas. E a questão é como é que nós, empresas, podemos reagir a uma situação destas. Parafraseando o Edson Ataíde, eu se tivesse uma receita não a dizia. Eu não diria que a vendia. E não digo que a vendo porque não há receitas. Não há receitas. Na área da gestão não há receitas. O mais que eu posso fazer é deixar aqui algumas ideias. E longe de mim querer resolver o problema das dezenas de empresas que tenho aqui à minha frente. Eu era capaz de sugerir o seguinte. Eu aqui há uns anos escrevi uma coisa que se chamava o marketing das compras. Escrevi porque resultou até de um trabalho que eu fiz nessa área. O marketing das compras. A minha área é marketing, devo dizer. Marketing das vendas, que é o marketing que nós geralmente encaramos. Mas comprar, existe muito marketing. Em certos negócios, por exemplo, negócios ligados a uma commodity, provavelmente o dinheiro que se faz, não se faz na venda, faz-se na compra. O que significa que comprar bem é um requisito, e eu tenho aqui um conjunto de pessoas que são especialistas em aprovisionamentos, são especialistas em logística, e eu não quero de maneira nenhuma estar a dizer, esqueçam aquilo, esqueçam tudo o que sabem, porque agora eu tenho aqui uma receita fantástica. Não. Encarem isto apenas como uma pequena achega na gestão de relações com fornecedores. Da mesma maneira que nós falámos em segmentação do mercado, em targeting e em posicionamento para as vendas, eu também tenho que ter uma segmentação, um targeting e um posicionamento em termos de compras. Da mesma maneira que eu falo no marketing mix das vendas, eu
também quase que posso falar num marketing mix das compras. E concretamente a 3 níveis. Ao nível do produto, do serviço, leia-se também, se quiser, ao nível, obviamente, do preço e ao nível da acessibilidade do produto. E estes são os 3 aspectos que normalmente nós associamos a uma boa compra. Qualidade, preço e prazo de entrega. E que comprar bem já não é mau se eu comprar um produto de qualidade a um bom preço e que seja entregue a tempo e horas. E, aliás, a questão da crise dos abastecimentos entra muito na questão do tempo, do timing. Mas eu posso ir mais além, isso é que era um desafio que eu também queria aqui deixar. Porque qualidade, preço e prazo são aquilo que nós chamamos de competências estáticas. Aquilo que eu obtenho de um fornecedor pode ser mais do que isso. Pode ser acesso a novos mercados, pode ser inovação, pode ser acesso a know-how. É isto que nós chamamos competências dinâmicas. E, portanto, eu creio que há aqui um desafio importante, numa altura em que o mundo está a mudar muito, ainda não sabemos onde é que isto vai parar, que é utilizar, e utilizar não tem sentido nenhum pejorativo, os fornecedores enquanto fornecedores de algo mais para além daquilo que eu normalmente nos compro, designadamente em termos de capacidade de inovação. Portanto, eu acho que há aqui este desafio, porque uma coisa é certa, nós quando passamos por uma época de crise, e vou olhar para a pandemia, eu acho que a pandemia foi uma coisa, eu vou dizer aqui uma barbaridade. Oh, professor, mas deixe-me só interromper. Nós vivemos com a instabilidade dessa crise, que foi a crise sanitária. Da pandemia, sim. Hoje vivemos uma nova instabilidade que está relacionada muito aqui também com a questão da inflação. É possível vivermos, enquanto marcas e enquanto consumidores, neste clima durante tanto tempo? Possível é. Agora a questão é saber como é que vamos reagir a tudo isto. Vamos ver, vamos ficar na questão da pandemia, porque eu acho que a pandemia, até hoje, ainda não terminou. A pandemia teve um impacto muito forte na vida das pessoas. Muitas famílias foram afetadas, perderam entes queridos. Tenho amigos que mais novos que eu, que ainda estão a sofrer os danos de terem apanhado o Covid e, portanto, há gente que perdeu o emprego, há setores que foram brutalmente afetados. E, portanto, eu reconheço tudo isso. Mas a pandemia foi boa. Porque a pandemia acelerou brutalmente o mundo. Como disse o Edson Ataíde, nós já vínhamos para aqui. Só que em vez de demorarmos 10 anos, demorámos 2 anos e, portanto, a época da pandemia foi uma época de aceleração. Parece que por um lado o tempo congelou, mas por outro lado acelerou brutalmente. A utilização de novos meios digitais, etc. Vamos pegar na guerra. Se a guerra ficar por aqui, vai acelerar novamente o mundo. De que forma? De que forma? De muitas formas, até porque nós vamos ter que reagir aos novos desafios e, portanto, vamos encontrar maneiras de dar resposta aos desafios. O problema é se a guerra nos bate à porta. Mas não nos bateu já à porta? Nós estamos não. fazendo parte da Europa. Ora bem, no sentido forte o termo ainda não bateu. Portanto, para já só bateu num país que foi invadido, os outros ainda não sofreram diretamente. Esse é um problema. Mas nós estamos a sofrer. Já vemos aumentos de matérias-primas. É evidente e vamos ter que arranjar resposta para isso. Já agora, essa questão da inflação é muito interessante porque ela já vinha de trás. O problema da inflação não foi provocado, obviamente, pela guerra, e nós sabemos isso. Há aqui vários fatores. Desde logo, o pós-pandemia, se é que podemos falar no pós, porque a pandemia ainda não acabou, em que depois de uma época complicada, de confinamentos fortes, etc., as pessoas desataram a comprar. E, portanto, houve aquela fúria de consumo e só isso faz aumentar os preços. Depois houve, de facto, alguns aspectos que eu também já há bocado referimos, que têm a ver com desestabilizações nas cadeias de abastecimento, também implica aumento de preços.
Depois houve toda a política do Banco Central Europeu de dinheiro barato. Portanto, basicamente aquilo que o Banco Central Europeu fez foi injetar dinheiro na economia. Isto, à partida, cria tensões inflacionistas. Em economias relativamente, eu não queria utilizar a palavra anémicas, mas quase posso utilizar, como aquela em que estávamos, e não estou a falar só da nossa, estou a falar do espaço europeu, aquelas doses de dinheiro foram tão grandes que não provocaram a inflação, mas acabaram por contribuir para a inflação que tivemos recente. Com a crise na Ucrânia, com o problema dos combustíveis, em particular do gás, mas também do petróleo, e de outras matérias-primas, nós vamos ter uma inflação forte. Eu se me chamasse Mário Centeno e estivesse aqui como governador do Banco de Portugal, eu dizia exatamente aquilo que ele disse. Isto é passageiro. Mas ele sabe que não é. E dizia que era passageiro porquê? Porque a inflação gera inflação. Se eu venho dizer que os preços vão aumentar a 7 ou 8 ou 10% até ao final do ano, isto vai implicar o quê? Vai implicar desde logo aumento de salários implica mais inflação, etc. Portanto, se eu sou responsável por uma entidade financeira para não desestabilizar as hostes, eu diria, isto é passageiro. Mas eu acho que ele não se acredita nisso. Também não queria passar uma mensagem de, este tipo é um pessimista, vem-nos aqui dizer, vê-se logo que é professor universitário, tem lá o seu ordenado garantido e, portanto, está-nos a passar aqui uma mensagem de pessimismo, falando alto da cátedra, não é nada disso. Estou convencido que isto não vai ser tão passageiro como isso. Se for mais passageiro do que aquilo que pensámos, melhor. Agora, temos que tomar algumas precauções, nomeadamente ao nível do endividamento. Quem estiver muito endividado, sejam famílias, sejam empresas, seja o Estado, pode ver-se numa situação apertada, porque aumento de preços geralmente está associado a um aumento de taxas de juros. Claro. E, portanto, o preço do dinheiro vai aumentar. Nós vivemos quase 10 anos de dinheiro barato. Dir-me, o senhor diz isso, está a referir-se a taxas de referência, mas na minha empresa eu nunca paguei barato. É verdade. Mas as taxas de referência vão aumentar, o que significa que as taxas de juros para as empresas também vão aumentar. E para os particulares também vão aumentar, etc. O que é que isto significa? Não é altura para estar muito encravado do ponto de vista do endividamento. E essa é para mim, é uma das principais preocupações, que é o sufoco financeiro que pode resultar de um excesso de alavancagem, seja das famílias, seja do Estado, seja das empresas. Mas professor, vou aproveitar. Temos uma plateia cheia de marcas, cheia de pessoas ligadas às marcas, temos um consumidor, como sabemos, altamente permeável ao fator preço, temos um contexto inflacionista e temos necessidade de continuar a chamar esses consumidores para as nossas marcas. Como é que se faz funcionar toda esta equação? Olha, eu vivi numa época, há bocado estávamos a falar à hora do almoço, eu vivi numa época, e admito que possa haver aqui algumas pessoas que também tenham vivido nessa época, em que a inflação era 30%. E, portanto, sobrevivemos. Agora, como é que eu posso reagir a uma coisa destas, nomeadamente em termos de comunicação? A principal maneira para eu comunicar é ouvir. Mais do que nunca vai ser preciso ouvir. Curiosamente, eu não combinei com o Edson Ataíde, mas ele também falou nisso. Pois falou. Porque a maneira mais eficaz para se comunicar com alguém é ouvi-lo. E às vezes nós temos uma ânsia enorme de começar a falar. Eu tenho de ouvir o cliente. Porque, obviamente, o cliente, os consumidores, mas vamos colocar o cliente em geral. Pode ser um cliente consumidor ou um cliente no mercado business to business. Tenho de o ouvir. Depois tem que perceber que provavelmente ele vai ter dificuldades que não são só ele que vai ter. Outros vão ter e a minha empresa também vai ter. O que significa que mais do que nunca vai ser necessário uma comunicação transparente. Que infunda, que ajude, não é que infunda, que ajude a criar confiança. De facto, aquela gritaria, é interessante,
o Edson estava lá na gritaria dos anúncios, eu também acho que não é por aí. Nós precisamos de olhar o cliente nos olhos, metaforicamente. Precisamos que ele confie em nós. E daí a questão da responsabilidade social e ambiental e corporativa. Precisamos que ele sinta que estamos a passar uma situação mais complicada, mas estamos todos no mesmo barco. Isto é um desafio de ação coletiva. Estávamos a falar agora no coffee break e épocas de... Vamos lá ver, eu há 3 ou 4 anos atrás dizia que o mundo era VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E passado há 2 anos, disse, afinal não era VUCA, era só VUCinha, porque entretanto caiu-nos uma pandemia em cima e ele, agora é que é VUCA. Entretanto cai-nos uma guerra na Europa em cima e ao final dizia, lembra-se daquela coisa que eu dizia quando tínhamos a pandemia? Afinal aquilo nem era totalmente VUCA, porque agora temos, além da pandemia, temos uma guerra. Portanto, de facto vivemos num mundo que é muito volátil, muito incerto, muito complexo e muito ambíguo. As respostas têm que ser coletivas, em larga escala. Questões que têm a ver, nomeadamente, com as alterações climáticas. Porque o problema das alterações climáticas não se resolve a curto prazo. Eu posso ter um horizonte temporal para uma crise sanitária. Posso ter um horizonte temporal curto, mais ou menos curto, para uma crise militar. Para uma crise climática, o horizonte nunca será curto, mesmo que eu queira reverter situações. E, portanto, exige um esforço de todos. E isto está relativamente bem estudado, que é o esforço, o custo é individual, mas o benefício é coletivo. Por exemplo, para uma economia circular, eu tenho que separar o lixo. Mas o que é que eu penso? Hoje não me apetece separar o lixo. Vai tudo junto. Os outros separam. O problema é que os outros pensam todos da mesma maneira. E, portanto, nós estamos em situações em que os desafios são acrescidos como aquela que temos pela frente. É muito importante a maneira como eu faço uma gestão daquilo que nós designamos de ação coletiva. E há 3 maneiras para eu lidar com este tipo de situações. Uma é apelando ao coração das pessoas. Dizendo, vamos até pegar na questão da reciclagem. É impensável continuarmos a consumir recursos, eles são finitos, é preciso a economia circular, é preciso separação do lixo, reciclagem, por aí fora. E faço um apelo ao coração das pessoas. Aliás, provavelmente o coração mais molinho que há são das crianças. E daí a importância do trabalho ao nível das escolas e de serviços educativos para passar esta mensagem. Porque se eu passar esta mensagem em 100 mil crianças, eu atingo 100 mil famílias. Se isto não funcionar, eu tenho que começar a trabalhar incentivos positivos e negativos. É dizer assim, meu amigo, olha, tem aqui uma garrafa. Se devolver esta garrafa, nós damos 1 cêntimo, ou 2 cêntimos, ou qualquer coisa. Incentivo positivo. Ou então um incentivo negativo. Olha, meu amigo, se você não separar o lixo, a polícia vai lá à casa e vai-lhe passar uma multa. Eu tenho estes 3 tipos de ferramentas ao meu dispor. Fazer com que as pessoas adiram a um desafio que é coletivo, cujo benefício é coletivo, mas que exige um esforço individual de cada um de nós. Se não for assim, posso trabalhar com incentivos positivos e negativos. A questão do carbono, do CO2, é muito com incentivos positivos e negativos. Nós já estivemos aqui a falar de uma mesa onde abordámos a questão da sustentabilidade e aproveitando aqui para pegar nesse tema, nós falamos de sustentabilidade, todas as marcas têm uma estratégia de sustentabilidade, mas nós não vemos nada a melhorar. E o professor já nos falou desta gestão, desta crise climática, esta crise que acrescenta às outras crises. Nós devíamos estar a falar de crescimento. Seria bom para uma marca já estar a falar de growth, por exemplo?
Olha, eu diria que eu não gostaria de utilizar a palavra decrescimento, porque parece que estamos a andar para trás. Agora, a sensação que eu tenho é que nós vamos ter que mudar de estilo de vida. Não significa que vamos andar para trás. Vai ser diferente. Portanto, uma coisa é verdade, se nós não mudarmos o estilo de vida, vamos decrescer, isso não tenho dúvidas. E, portanto, a única forma é mudar o estilo de vida. Há bocado estava a dizer, já não sei quem, eu sou um péssimo exemplo. Somos 3 pessoas, lá em casa temos 4 carros. Pelo menos há sempre um que fica parado. E quando saímos, são 5 lugares dentro do carro, só vai um. Portanto, isto é insustentável. Eu não estou a acusar a si, nem estou a acusar estas pessoas. Estou a acusar a mim. Mais ainda por cima, um automóvel em média, há automóveis de trabalho que serão diferentes, mas em média está parado 90% a 95% do tempo. O automóvel é um excelente exemplo de uma utilização brutalmente ineficaz de recursos. Claro. Isto é insustentável. Eu não estou a falar para as pessoas que estão à minha frente, estou a falar para mim. Porque eu sou um ótimo exemplo daquilo que não deve ser. É insustentável. E, portanto, hoje somos 7,5 mil milhões, ou já perto de 8 mil milhões, amanhã seremos 10 mil milhões. É insustentável. É insustentável. E, portanto, alguma coisa tem de ser feito. Portanto, E quando digo que temos que mudar este estilo de vida, somos nós, enquanto consumidores, e as próprias marcas. E as próprias marcas, provavelmente, vão ter que ter uma abordagem diferente. E aí há 2 tipos eu diria, de estratégia para as marcas. Há aquilo que podemos chamar uma estratégia reativa, que é dizer, peço desculpa da senhora da central de cervejas, onde está? Está ali. Está ali. Pronto, peço desculpa, não leva mal aquilo que eu vou dizer, mas quando me diz, olha, nós agora utilizamos isto, que tem 40 utilizações, e o rótulo, etc., isto é uma estratégia reativa, portanto, o negócio continua a ser a água e a cerveja, etc. Mas fazem uma adaptação, nomeadamente na embalagem, nas condições logísticas, etc., para consumir o mínimo de recursos possível. A própria comunicação pode ir nesse sentido. Depois temos aquilo que podemos chamar estratégias proativas, que é dizer assim, eu desenvolvo um negócio que é um negócio verde de raiz. No vosso caso, o negócio não era verde de raiz. Tiveram que se adaptar às novas situações. Outra coisa é eu dizer, há um negócio cujo ADN tem a ver com as novas tendências de consumo. Isso significa que há aqui outro aspecto que é importante, que é o estilo de vida das pessoas. O segmento de pessoas. Depois está tudo ligado, tem a ver com aspectos relacionados com um estilo de vida mais saudável, muitas vezes remete também para a alteração de hábitos alimentares. Eu não quero dizer que as coisas, uma implica a outra, mas claro. Geralmente, porque estamos a falar em critérios psicográficos de segmentação, as coisas acabam por ter ali alguma ligação e, portanto, é um segmento hoje cada vez mais importante. Pessoas que têm um estilo de vida saudável e sustentável. Portanto, e dá claramente para eu sustentar economicamente um negócio em torno disso. Portanto, eu diria, o negócio verde só por si é um negócio. Só por si é um negócio. Aí já não estou a falar em estratégias reativas. Estou a falar em estratégias proativas de aproveitar a oportunidade que é gerada por termos a necessidade de ter uma economia mais sustentável do ponto de vista ambiental e também social, que obviamente eu teria que colocar as duas ao mesmo tempo. Professor, o tempo voa e nós já estamos aqui na margem do nosso tempo, mas eu não queria deixar de lhe fazer esta pergunta. Somos uma sociedade global, vivemos numa sociedade global, acho que é admitido por todos nós. Vimos os impactos de vivermos nessa sociedade global com a disrupção que houve na cadeia de abastecimento. Vemos agora com a crise na Ucrânia, com a guerra na Ucrânia, vemos também este problema das alterações climáticas. A resposta pode ser uma aposta nessa consciencialização que o professor diz, quer de marcas, quer de consumidores, mas também de uma aposta na produção local e de sermos felizes com aquilo que conseguimos produzir?
Bom, a palavra mais complicada que você utilizou é a palavra feliz. Eu nem vou entrar por aí, porque aí remetia-me para questões de economia da felicidade e, portanto... Sim, é outra questão. Mas a gente tem agora às 4h30 ou às 5, tem outro painel e, portanto... acho que a palavra é muito feliz, mas eu não vou entrar por aí. Vou pegar no outro aspecto que eu penso que era o foco. A sua pergunta tem a ver com a questão de se temos que viver um bocadinho mais numa economia mais local. Ora bem, nós vivemos numa economia global. Vivemos numa economia global. Em situações de crise, seja de qualquer tipo de crise, o mundo é... E, portanto, o que é que significa uma economia global? Significa que o mundo tem vindo a diminuir de tamanho. Não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico. Eu posso de manhã apanhar o avião, tenho uma reunião em Londres, e venho ao fim da tarde, vou ao ginásio aqui, ainda vou ver a telenovela à casa depois. Pronto, isto é uma economia global. Ou então até saio daqui e vou para ali fazer uma videoconferência com alguém que está em Xangai e com quem eu tenho que fazer e que tinha prometido que às 5h30 do tempo de Portugal estaria a fazê-lo. Isto é o mundo global. Quando há crises, portanto, o que é que isso significa? Significa que o mundo tem vindo a diminuir de tamanho. Quando há crise, o mundo aumenta um bocadinho. E o mundo agora aumentou. Eu não diria que nós vamos passar a viver de uma economia local, mas que tem que haver um realinhamento do espaço económico que tem. Aquela noção de que eu, para produzir este fato, os botões vêm da China, e se não tiver botões não produzo fato nenhum, fica tudo feito, exceto os botões. E eu admito que muita gente começa a pensar, às tantas, eu sei que aquilo era muito barato na China, mas... eu sou capaz de preferir comprar botões noutros lados, mais perto, que eventualmente me deem menos incertezas. Pronto. E, portanto, nesse sentido, eu estou convencido que as cadeias de valor vão, não diria vão deixar de ser globais, que elas vão continuar a ser, mas vão ser geograficamente mais confinadas. Longe de mim que dizer que nós devemos viver em autarcia e passamos a ter que produzir tudo. Não. Claro. Agora... nós temos aqui um mercado natural, um mercado de venda e mercado de compra natural, que é a Europa. Temos a África, que não temos olhado devidamente para ela. É muito interessante que documentos da União Europeia e da Comissão Europeia em particular tratam a África como o continente irmão. E nós temos tratado muito mal a África na Europa. Temos a América Latina. Em particular para Portugal, a América Latina é uma fonte enorme de oportunidades. Nós, tradicionalmente, a América Latina significa Brasil. E há muito mais mundo na América Latina do que para além do Brasil. Com uma vantagem. Eles são relativamente parecidos a nós, connosco. As afinidades culturais com Colômbia, México, Chile, Brasil, obviamente, são maiores do que com a China, com a Tailândia ou com a Coreia. E temos desprezado um bocadinho o espaço ibero-americano. Portanto, eu diria, respondendo, não vamos passar a viver numa economia local, vamos ter que fazer um realinhamento dos espaços económicos, olhando de outra maneira para a Europa, olhando de outra maneira para a África, e para o espaço ibero-americano em geral. Obrigado, professor. Vamos só ver então se existem... nós estamos mesmo com o tempo muito contado, vamos só ver se existem perguntas da plateia. Não existem perguntas e, como de seguida vamos continuar a falar de produção, eu convido o professor a juntar-se ali e eu vou só apresentar o próximo painel. Muito obrigado, professor. Obrigado. Estamos a caminhar a passos rápidos para o final do nosso evento, mas vamos ter uma mesa importante que vai debater aqui algumas questões que foram deixadas em aberto pelo professor. Vamos falar de transição na produção e nesta mesa redonda vamos falar especificamente de como lidar com a volatilidade na cadeia de abastecimento. Para moderar esta mesa redonda convidamos Flávio Guerreiro. O Flávio está ligado à LPR, mas é um especialista na cadeia de abastecimento, é docente, tem longa atividade neste âmbito e por isso convido já Flávio a juntar-se aqui ao palco, por favor.
e teremos também a participação de 3 marcas muito importantes. Teremos Nuno Tavares connosco, convido também a juntar-se aqui ao palco, diretor-geral da Longa Vida, João Paulo Rocha, que também convido para se juntar aqui ao palco, Marketing and Innovation Manager da Cerealis, e Carlos Vicente, que também convido para se juntar ao palco, que é Managing Director da Vitacresce Portugal. Flávio, já estamos aqui todos sentados. Peço-lhe, por favor, então, que prossiga com esta mesa redonda e volte ao seu contacto assim que terminarmos, está bem? Até já. Bem, obrigado, Sérgio. Começar por agradecer o convite da AbioWaste para estar aqui presente, para moderar esta ilustre mesa e painel, subordinado ao tema da volatilidade na cadeia de abastecimento. Conforme foi aqui referido já por diversas vezes, estejamos nós com o chapéu do profissional ou com o chapéu pessoal, parece-me inequívoco que todos nós sentimos que a cadeia de abastecimento está a mudar. Se pensarmos nas nossas atividades diárias, aquilo que anteriormente não era um problema ou não era uma grande preocupação, hoje é seguramente, nomeadamente o acesso a matérias-primas, o acesso a lead times que não coloquem em causa a nossa produção, acesso a meios de distribuição e que de alguma forma não criem uma entropia que seja impossível de lidar nas organizações. Os desafios estão crescentes, não começaram hoje, como aqui já foi dito. Nós temos uma primeira fase impactante, foi a pandemia, que se estendeu, ou que se estende atualmente, por praticamente 3 anos. Levou-nos a disputar processos mais rápidos e inovarmos cada vez mais, sem dúvida alguma, portanto, trouxe algo de positivo. E quando nós esperávamos, efetivamente, que viria a bonança, aparece-nos aqui a questão do conflito na Ucrânia. Veio pôr a nu ainda mais algumas fragilidades, aquele conceito de cadeias de abastecimento mais extensas, mais complexas e conceitos como just-in-time, hoje eu diria que são quase um mito urbano. Será difícil encontrar nesta sala alguém que consiga liderar processos produtivos em conceitos de just-in-time e será também muito complicado ter aqui alguém que, e posso já fazer o desafio, pode levantar a mão, alguém que não tenha problemas, seja de disponibilidade ou mesmo de custo das matérias-primas, que afetam bastante a produção, como é óbvio. Portanto, eu, como dizia há bocado o professor, e muito bem, até por uma lei da proporção, mais do que falar, estamos aqui hoje para ouvir, eu vou então passar a palavra ao painel. Tenho comigo o Nuno Tavares, diretor-geral da Longa Vida Lactalis, também o João Paulo, diretor de Marketing e Inovação da Cerealis, e o Carlos Vicente, que é Managing Director da Vitacresce em Portugal. Portanto, eu começaria por abordar um pouco este tema, esta pequena introdução convosco, que é, hoje fala-se, ou ouvimos falar frequentemente, deste conceito da tempestade perfeita. A minha pergunta é, existe ou sentem que há uma tempestade perfeita ou não nas vossas organizações? Sim, como é que a sentem? Se calhar começava aqui já pelo Nuno. Nuno, como é que sente na sua organização? Nós não sentimos nada. Estou a brincar. Antes de mais, boa tarde. Já não sinto, exato. Agradecer o convite também. Um tema, bom, é o nosso tema nesta altura, portanto, sim, sentimos. Como produtor de iogurtes, sentimos desde do leite até à matéria-prima, embalagens, fruta, tudo está mais caro. Uma inovação hoje que poderíamos demorar 1 ano a fazê-la sair para a rua, uma inovação simples, à data de hoje é 1 ano e meio, 2 anos, por todo o lead time que estendeu, e portanto nesta altura temos que nos adaptar. É um mercado muito dinâmico, um mercado de iogurtes, que vive da inovação, portanto nessa parte estamos a sentir um grande impacto. Volatilidade, incerteza, incapacidade para definir o que será o mercado daqui a 3 meses, aumento de preços muito forte, quer por via de energia, do combustível, do preço do leite, dos produtores de leite que estão a desistir de produzir leite porque já não é rentável em muitos países produzir leite. Portanto, estamos a sofrer de uma forma bastante forte, sim. João Paulo, no seu caso, tendo aqui a parte industrial bem presente, sente que o acesso, sobretudo às matérias-primas, é uma situação preocupante e, se sim, como é que estão a conseguir contornar ou mitigar o problema? Bom, boa tarde a todos. Sim, nós estamos a viver uma tempestade perfeita e estamos a vivê-la, no nosso caso, enfim, nós transformamos cereais. No nosso caso, eu diria desde o segundo semestre do ano passado. Eu estava a comentar há pouco aqui com o Nuno, também com o Flávio. Nós tivemos processos de custos, de aumento de custos completamente
Eu quando vinha para cá estava a tentar segurar aqui alguns percentuais, mas já perdi completamente. Eu já dei algumas entrevistas, mas entretanto já perdi completamente a dimensão da coisa. Mas sei que nós aumentamos preços em setembro, em novembro, em janeiro e em março. Entretanto, vivemos de facto complexidades enormes no acesso às matérias-primas, às matérias subsidiárias, e o tema da energia, que era um tema que nós, inclusivamente, quando fazíamos os nossos business plans, basicamente era um copy-paste dos anos anteriores, de repente passou a ser um elemento absolutamente decisivo em toda a conta de exploração das nossas fábricas, e com dimensões que eu acho que ninguém esperava. O acesso, nós tomamos algumas decisões, temos que tomar algumas decisões, de facto, ali em momentos críticos, neste caso já no pós-conflito, no início do conflito, em que basicamente nós tomamos decisões tal como nós muitos, que depois com impactos diretos em rupturas de cadeias de abastecimento e impactos enormes na questão dos custos, que foi estocar, ou seja, nós tivemos que garantir, nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto transformadores de cereais, em que produzimos produtos básicos, fundamentais para uma dieta alimentar, e não podíamos correr o risco de ter qualquer tipo de ruptura de fornecimento ao mercado. E, portanto, estocamos independentemente do custo. Evidentemente que isto teve N impactos, desde o estocar, onde estocar, como estocar, e garantir, e nós felizmente temos uma relação muito próxima com os nossos fornecedores, e que nos permitiu, em momentos muito tensos, garantir isso e, enfim, passar desta fase mais complexa, que agora estamos numa fase em que estamos a viver temas estruturalmente muito tensos, mas passando aquela fase mais complexa, nós conseguimos garantir o fornecimento ao mercado, que era esse o nosso grande objetivo, independentemente da questão do custo, porque os custos, esses são de dimensões e com impactos absolutamente anormais. Carlos, na sua ótica, e aqui sendo a Vitacresce uma empresa um bocadinho diferenciada das restantes que estão aqui no painel, eu, antes de mais, para a minha ideia que veio logo à cabeça é o impacto que falamos há bocadinho, tudo o que sejam adubos, fertilizantes, etc. Mas, olhando não só para essa perspectiva, mas também para toda a parte dos custos energéticos, todo o impacto da cadeia, como é que a Vitacresce consegue lidar, e a nível de efeitos de preço, também é essa componente final, conseguem contornar? Não? Estão a assumir? Como é que está a ser essa vossa política também de produto e de preço? Sim, primeiro boa tarde e obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Na Vitacresce, sendo uma empresa agroalimentar, até já temos alguma experiência com tempestades, porque ocasionalmente surgem tempestades de granizo, alterações maiores de clima, que realmente danificam por completo as nossas culturas, e acontece-nos, como a todos os outros agricultores, que de hoje para amanhã não temos produto para entregar aos nossos clientes. É uma coisa que, outros, temos aqui os meus colegas não têm essa experiência, e é uma experiência que também estou a aprender, para ser sincero. Agora, esta tempestade para nós já dura há 2 anos, porque um produto como o nosso, que tem 9 dias de vida útil, ou seja, é fresco, é colhido de manhã, lavado e embalado à tarde e é entregue aos clientes durante a noite, para estar, no momento ideal, na manhã seguinte, nas prateleiras do retalho. É uma cadeia de produção curtíssima, e esta cadeia de produção tem que ser muito bem planeada, e precisamos de alguma continuidade. E esta continuidade não existiu nos últimos 2 anos, porque com os lockdowns, abrir e fechar, de repente, especialmente, como podem imaginar, na parte da restauração e da hotelaria, que é um grande canal da nossa atividade, de repente não havia consumo, ou de repente havia muito consumo, e nós não tínhamos produto nem para fornecer, nem lavado, nem embalado, nem sequer tínhamos ainda no campo cultivado, pronto a ser colhido. Esta tempestade agora é uma tempestade especial, porque praticamente desde o início do verão passado, os custos têm vindo a subir de uma forma mesmo galopante,
e são custos que nos afetam tanto na parte dos nutrientes, nas nossas culturas, como depois também na parte dos combustíveis. Então, todas as nossas máquinas no campo dependem do gasóleo, e também, obviamente, consumimos bastante energia depois no processo de produção. E tem-nos sido, neste caso, bastante difícil repassar estes custos aos nossos clientes e os clientes ao consumidor. Porque, naturalmente, os clientes também têm as suas batalhas a bater nos seus mercados, e a nossa área de atividade, a quarta gama, ou seja, saladas, lavadas e embaladas, é um produto que já, pela sua qualidade, ou seja, a qualidade de estar lavada, preparada, pronta a consumir, é um produto mais caro do que comprar uma simples cabeça de alface, lavá-la e prepará-la, e é um produto que os nossos clientes usam até como uma referência em termos de comparação de competitividade de preço entre eles. Ou seja, uma salada embalada que custa no Lidl 99 cêntimos a 1,09 €, uma Vitacresce custa 1,79 ou 1,99, essas tendem a ser as barreiras, e é dentro dessas barreiras que nós tentamos negociar com os clientes, e os clientes depois também, obviamente, aplicam as suas políticas de preço. Mas tem havido aqui muita dificuldade em ultrapassar estes níveis, estes preços psicológicos, e isto coloca-nos, a nós e a toda a nossa cadeia, porque obviamente tentamos todos de uma forma dividir o sobrecusto que existe aqui nesta cadeia, mas coloca-nos aqui muito custo, muito desafio, e obviamente que eventualmente isto vai diretamente à nossa bottom line. Okay. Agora, uma coisa só, eu acho que a nossa vantagem, que se quer também em comparação aqui com os meus colegas, é que nós temos esta produção toda integrada, ou seja, o nosso produto somos nós que produzimos, 90% das nossas saladas somos nós que cultivamos, então pelo menos essa parte aí estamos mais protegidos do que se calhar outras indústrias aqui em Portugal. Mesmo assim, temos estes desafios a nível do mercado. Certo, obrigado, Carlos. E pegando nessa deixa, há pouco o João Paulo falava da questão do aprovisionamento. Temos mais estoques, parece-me ser uma medida comum que a maior parte de nós, nesta sala, já estamos a adotar, mas também não é menos verdade que adotar essa política traz riscos. Para já, há que haver uma capacidade financeira, porque é o working capital que temos ali empatado, de alguma forma. Empresas micro e pequenas, aliás, pequenas e microempresas, como é a grande maioria do nosso industrial em Portugal, terão alguma dificuldade nesse aspecto. Por outro lado, falamos há pouco da parte dos juros, com o aumento do custo do dinheiro, esse acesso ao capital para aumentar o nível de aprovisionamento pode ser uma decisão um bocadinho arriscada. A minha pergunta é, uma vez que todos temos dores, não é? Aparecem aqui algumas dores comuns, outras não tão comuns, mas a questão é, na vossa ótica, acreditam que a própria cadeia de abastecimento, da forma como está ou esteve implementada até hoje, tem que ser repensada ou, de grosso modo, ela mantém-se ainda ativa e eficiente? Se calhar eu começava aqui pelo João Paulo. Não, eu acho que tem sido. Aliás, nós, no nosso caso, começamos a viver fenómenos anormais em março de 2020. Com a situação pandémica, nas nossas categorias, principalmente na categoria de massas e categoria de farinhas, nós de repente tivemos uma procura completamente anormal, quer dizer, estamos a falar em dimensões que ninguém imaginava, além de que com uma situação complexa que é, quer as fábricas, quer mesmo toda a componente logística, todos os nossos colegas viviam pânicos com a situação de Covid e, portanto, as suas famílias e o que implicou, de facto, transformações muito grandes. Aliás, um bocadinho o professor estava a referir ali o tema da bondade da pandemia, e é evidente que tem este... Eu custa-me dizer bondade, mas eu também compreendo, mas quer dizer, isto esticou-nos ao limite. De facto, nós depois estávamos já... Enfim, a coisa já estava a ficar um bocadinho mais normalizada, e vem esta situação, e portanto nós já estávamos, e as cadeias de abastecimento, eu acho que nessa fase mostraram a importância, eu estou à vontade, até porque não é a minha área, mostraram a importância que tem nas organizações, a criticidade que tem nas organizações, e em geral, no nosso caso pelo menos, mas eu diria que em geral tiveram comportamentos absolutamente excepcionais, e portanto esse repensar já vinha daí.
Acho que se aproximou mais todos aqueles processos de parcerias entre fornecedores e clientes, foi intensificado e tem que ser intensificado, e nesta fase notou-se ainda uma nova camada de intensificação dessas relações que são absolutamente essenciais, mais finas, cada vez mais finas. Aquilo que nós estávamos a dizer, que nós, enquanto uma companhia portuguesa, e que de facto com uma preponderância grande no mercado português, temos a vantagem de oferecer esta capacidade e esta agilidade de fornecimento de serviço aos nossos clientes, que eles conseguem com mais dificuldade de outros fornecedores externos. E, portanto, eu diria que esta parte de parceria, de conseguir encontrar novas soluções, mesmo até inclusivamente nós temos casos de parcerias, de encontrar soluções com outras companhias fora do nosso setor para nos resolverem problemas gravíssimos, como aquele que eu estava a contar, uma das fábricas que teve praticamente a parar por um micro-ingrediente que nos estava a faltar e que não conseguiu, os fornecedores não conseguiam, e que nós conseguimos arranjar a solução numa companhia que não tem nada a ver com o nosso setor e que gentilmente nos forneceu produto para nós respondermos. E, portanto, acho que é isto que está a acontecer e que vai acontecer e que eu acho que são questões que vão ficar, claramente. Certo. E nesse sentido, acredita que, por exemplo, fornecedores locais, portanto, é evitar ou diminuir esta dependência de fornecedores remotos, meramente da Ásia, pode ser um caminho, pode ser parte da solução ou não se enquadra na estratégia da Cerealis, neste caso? Quer dizer, claro que sim, nós temos uma dificuldade grande que tem a ver com o sourcing dos cereais. Nós somos um país que, pós-PAC, passamos a estar completamente dependentes dos mercados externos e portanto, nós incentivamos o aumento e cada vez mais da produção de cereais, designadamente no Alentejo. Nós temos tomado iniciativas, nós acabamos de lançar umas massas 100% de trigo duro produzido 100% no Alentejo. Mas quer dizer, mas estamos a falar em dimensões muito pequenas para o nosso negócio, ou seja, toda a produção que existe no Alentejo dá-nos para 5, 6, 7%, para ser simpático, da nossa produção total de transformação de cereais. E, portanto, são questões que não... Quer dizer, hoje fala-se muito nisso, fala-se na comunidade europeia sobre isso, não é? Tudo, as pessoas de repente é como casa roubada, trancas à porta, mas isto vai demorar, não é? Certo. Obrigado, João Paulo. Nuno, no caso da longa vida, da Lactalis, que alterações é que houve na cadeia de abastecimento de fruto, quer da pandemia, quer agora desta fase do conflito na Ucrânia? Eu acho que há uma coisa que, lá como o professor dizia há bocadinho, vai acelerar, tem a ver com a diversificação do risco. Eu acho que nesta altura, estamos a fazer agora e penso que no futuro vai acontecer mais, não estamos dependentes de um fornecedor para uma embalagem, portanto, nesta altura estamos a trabalhar já com um fornecedor que era 100% para aquela embalagem, agora estamos a trabalhar com 4, e quando falo de embalagens, falo de frutas. Acho que vai haver uma simplificação do portfólio, que também que já se falava antes da guerra, e eu acho que vai exigir também do lado das empresas uma simplificação do assortment do portfólio. Portanto, eu acho que há várias coisas que vão acelerar e, portanto, isto é um trabalho que nós já começámos a fazer e que acho que vai ser a grande alteração para o futuro. O tema do sourcing local depende da empresa. Portanto, no meu caso, começando pelo ingrediente mais importante, que é o leite, eu nesta altura há déficit de leite em Portugal. As fábricas da longa vida não são em Portugal, são no estrangeiro, portanto, nós, aliado ao tema da sustentabilidade, eu agora não vou levar leite de Portugal para a França, que é onde uma parte dos meus produtos são produzidos, portanto, há aqui uma mistura de temas nesta altura. Acho que o mais relevante e o que penso que seja estruturante para as organizações é a diversificação de risco e a simplificação de portfólio. Ok, Carlos, nessa perspectiva, segue o mesmo caminho, isto é, estão com menos gamas, menos profundidade, é precisamente o oposto, e essa é uma questão por um lado. Por outro lado, o que é que se sente do lado da procura do cliente? O cliente está com requisitos distintos nesta fase, dos mesmos requisitos que tinha há algum tempo atrás. Qual também o impacto de tudo o que falamos aqui na ótica do cliente? O cliente procura o mesmo que procurava antes. No nosso caso, procura variedade, procura qualidade. E é isso que nós tentamos entregar. Houve, de facto, isso também já no início da pandemia, houve uma certa concentração de variedades nos lineares.
justamente para os clientes se prevenirem, para evitarem faltas de estoques, reduziram consideravelmente a variedade, seja a variedade mesmo de produtos em si, seja também a variedade de marcas nos seus lineares, e assim também beneficiando também a parte das marcas ou das opções de marca branca, da marca própria dos retalhistas. E isso continua. Ou seja, houve necessidade dessa mudança, e aí não vejo grandes alterações. Agora, é um fato, e pronto, também posso dizer de nossa parte, também prevenindo-os e preparando também para aí virá, também estamos justamente também a reduzir a nossa gama, a condensá-la, retirar obviamente aquelas que são menos, que rodam menos e que pronto, no final, também olhando para a parte das inovações, nós sempre nos consideramos e continuamos a considerar uma empresa muito inovadora, mas se calhar aquelas inovações que já estavam em preparação para serem mesmo inovações mais radicais, mais audaciosas, estamos a ser mais contidos e estamos a olhar mais para inovações mais perto de casa, aquela mais, assim, um passo mais fácil e mais provável, justamente porque também inovações também carregam, no nosso caso, também outros tipos de investimentos, embora tenhamos os produtos, a matéria-prima em si, temos aqui um investimento pesado em termos das embalagens e especialmente numa gama que onde nós estamos a investir bastante, está a crescer bastante, que são as refeições prontas de salada, que são refeições que contêm também misturas de outros ingredientes para ser uma refeição completa, ou seja, incluindo também frango, croutons, queijos, etc. E aí também estamos também a ser mais contidos em termos de expansão dessa gama, justamente porque esses produtos são todos importados, não existem fornecedores desses produtos aqui em Portugal. Ok, Carlos, obrigado. Já agora, o Carlos há pouco abordava um tema muito interessante, que raramente nós falamos aqui neste tipo de congressos, mas eu penso que é um elemento-chave, tem a ver com a parte preditiva, a questão do forecast. Cada vez mais é um desafio, conseguir perceber o que é que o mercado vai exigir, dada a sua instabilidade de previsão. Houve algum avanço da vossa parte para tentar perceber mais em concreto quais as necessidades diárias, semanais, e se sim, trouxe um efeito positivo mensurável ou ainda é algo muito incerto? Ajudou-nos a sermos mais rigorosos na gestão interna, especialmente na parte de embalagens e também na parte dos ingredientes que nós compramos. Porque a nível da nossa produção em si, das nossas culturas, é algo que nós planeamos a médio e longo prazo e depois ajustamos em curto prazo. E aí o mercado não se alterou, ou seja, a procura para espinafre, para agrião, para saladas mistas continua e continua com um bom desenvolvimento, até que observamos agora nesta fase, nesta primeira fase do ano, uma evolução muito positiva, mas onde nós realmente alteramos a nossa maneira de trabalhar foi justamente na gestão dos estoques e na gestão da complexidade, porque acho que é aí que nós temos, nós próprios, também oportunidades para pouparmos e para nos prevenirmos para aquilo que já cá está e o que ainda vai vir. O que ainda vem. Nuno, a longa vida não tendo aqui produção é um desafio diferente, portanto, esta parte de não ter toda a integração do processo e não ter a parte produtiva para poder ser um elemento, digamos, facilitador de todo o processo, como é que vos afeta? Esta parte lá está preditiva, os forecasts, as necessidades, até pela ligação que têm com outros países, é um desafio, sem dúvida alguma. Houve alguma modernização, algum investimento nesta área? Tivemos duas alterações relevantes de partilhar. A primeira, que é uma alteração simples, passámos a ter obrigatoriamente, em vez de forecast a 6 meses, passámos a ter a 12 meses. Bom, isso é um trabalho, em vez de ter a 6 é a 12, dá mais trabalho, mas não é uma science rocket science. A segunda alteração mais complexa tem a ver com o facto de nós assumirmos, e acho que isto, e passarmos também para o cliente também tem problemas, a distribuição também quer ter produto, não é? E portanto partilhamos com eles a mesma dor, e é um facto, eles têm a dor, nós temos a dor, e temos mais comunicação com os clientes no que diz respeito ao forecast. Portanto, aí exige um pouco mais, ou seja, estamos mais perto dos clientes, temos reuniões que não tínhamos no passado de alinhamento de forecast, que é interessante do ponto de vista de accuracy, e que gera proximidade e gera uma melhoria a nível de serviço quando há produto para entregar, porque nós estamos a sofrer em alguns casos quando não temos produto, não temos embalagem, etc. Mas isso foram duas alterações estruturais da nossa organização. A segunda mais interessante para o futuro. Acho que esta proximidade e esta parceria, vamos dizer assim, com a distribuição está a trazer alguns frutos no curto prazo dentro do contexto da tempestade.
Certo, essa é uma excelente questão e eu passei já para si, João Paulo, a questão do retalho, portanto, os clientes, e eu diria que a distribuição moderna é um cliente muito relevante para qualquer um dos três, isso é inequívoco. Sente que há esta colaboração mais efetiva, isto é, estão mais próximos, comunicam mais, há mais partilha, há mais preocupação com a eficiência, mas sente que é um mindset que mudou ou é a questão da necessidade que levou a esta forma diferente de colaborar? Nós trabalhamos muito próximo com os clientes há vários anos e o forecast colaborativo, por exemplo, é uma prática que temos e que incentivamos e que também sentimos do lado, enfim, mais com uns, menos com outros, mas é vida, não é? Mas sentimos do outro lado também a mesma predisposição. É evidente que nos momentos estes momentos, os últimos 2 meses que vivemos, há aqui fatores, até psicológicos, que alteram completamente esta relação mais racional da coisa e portanto, todo aquilo que falamos, por exemplo, de aumentar o número de estoques na cadeia, eles também, naturalmente, como nos eles têm os seus problemas, têm as suas ansiedades, eles não podem ter rupturas de alguns produtos, por exemplo, de algumas categorias que nós trabalhamos, e portanto eles próprios também estavam super tensos e estão tensos, e portanto nós temos que compreender que fazer hoje forecasts é de facto muito complexo. É para nós, é para eles, e depois quando nós juntamos os dois, a coisa, enfim, tentamos mitigar ao máximo possível os riscos, mas é complexo. É um desafio. É um enorme desafio. Certo. Uma última questão para a mesa, estamos a ficar já sem tempo, já estou a ver o Sérgio a levantar-se, já é sinal de pressão. Carlos, para si a última questão, e tocando aqui um pouco o tema da sustentabilidade, que já foi aqui abordado hoje, é um tema central, é uma luta contra o tempo, penso que isso é um chavão, mas que é realista. Em que medida, e são 2 perguntas numa só, em que medida é que esta pressão ambiental está a refletir na Vitacresce e que ações concretas, casos concretos que possa partilhar connosco que estão a implementar, e depois a pergunta segue para os 3, está bem, Carlos? Não, para nós essa é uma parte muito, muito importante, pertinente, que já faz parte do nosso ADN já há muitos anos. Obviamente nós vivemos da natureza, estamos a operar nas mesmas quintas há mais de 30 anos e justamente temos que cuidá-las, protegê-las, porque é esse o nosso pão. E eu acho que o facto de nós continuarmos a viver essas quintas é que é uma prova razoavelmente boa que sabemos cuidá-las. Então a nossa preocupação ambiental começa literalmente pelo campo e pela toda a biodiversidade da nossa operação e como é que nós podemos promover e manter essa biodiversidade. E temos planos concretos, ou seja, nós temos uma iniciativa que se chama Second Nature, que tem 9 pilares, e não vou agora mencionar todos os 9, mas começa desde o campo e vai até à parte depois do nosso consumidor, do nosso produto final, onde especialmente o plástico, então temos que embalar e transportar as saladas de alguma forma, tem que ser em plástico, não de outra forma, e especialmente no plástico nos temos concentrado, temos vindo a reduzir sucessivamente e muito importantemente a espessura desse plástico, que já reduziu até o ano passado 30% e vamos reduzir a mais 15% este ano, então em suma são 45% ao longo dos últimos 3 anos que nós conseguimos reduzir. Isso é uma iniciativa específica, além de depois de também outros temas, como por exemplo toda a parte mais da parte do embalamento, mas também depois da parte do consumo de água e no consumo de energia. Também aí ainda mais acelerado também por questões óbvias da situação climática que estamos aqui a viver, temos acelerado muito a nossa eficiência da água, do consumo de água, e estamos a investir elevadamente em sistemas de reutilização da água e também sistemas especialmente na pulverização da água nas quintas, para sermos mais económicos. Há aqui uma série de iniciativas, sim. Não vou agora alongar, sim, senão... Mais uma sessão, não é, Carlos? Ok, obrigado. João Paulo, também muito telegraficamente? Sim, nós temos desde logo uma autopressão, que é grande e que se sente em toda a organização e bem, e depois evidentemente 2 camadas, a camada legal e a camada do consumidor. A camada do consumidor é muito importante e nós posso dar aqui 2 áreas em que nós trabalhamos em montes de frentes,
mas diria a área da embalagem e a área logística são duas que eu gostava aqui de referir. Na embalagem, o tema do plástico, a redução, ou seja, nós temos que reduzir, estamos a reduzir a quantidade de plástico que colocamos no mercado, reduzimos a própria espessura das embalagens. Nós estamos a garantir, estamos em 99% dos casos, falta-nos um ponto percentual para cumprirmos esse requisito, que é a total reciclabilidade do plástico que colocamos no mercado, e estamos a incorporar plástico reciclável também em algumas embalagens, por exemplo, as embalagens que fazem o retrátil que utilizamos nas farinhas dos culinários que vendemos para o take-home já tem mais de 50% de plástico reciclado. Embalagens de cartão também, redução de manchas de tinta, etc. Papel reciclado, todo esse trabalho está a ser feito e está a ser monitorizado com muito rigor. No caso da logística, gostava de dar o exemplo, que eu acho que é um belíssimo exemplo, que é o exemplo do aumento ano após ano, e que estamos a stressar mais, do backhauling, porque tem aqui um lado sustentável que eu particularmente gosto, que tem a parte ambiental e tem a parte económica, e que acho que é de facto uma prática absolutamente essencial, e que nós temos estado a incentivar, e temos sentido também da parte dos nossos clientes essa vontade de incentivar este tipo de prática. Ok, João Paulo, sem dúvida, backholding é um tema crítico. Para terminar... Bom, além da redução de plástico e integração de plástico reciclado, para não estar a repetir aqui o que também estamos a fazer, nós estamos preocupados com um ponto que também foi falado pelo professor, penso eu, não sei se foi o professor, que tem a ver com a triagem e o que é que o consumidor faz na realidade em termos de reciclagem. Estamos a trabalhar com a Sociedade Ponto Verde para comunicar, não só nas nossas embalagens, mas dentro do possível em todos os meios, o que é que o consumidor tem que fazer, porque há falta ainda muita informação. Acho que as pessoas não sabem realmente, às vezes, quando põe no capote azul, amarelo ou verde, o que é que tem que colocar lá. Portanto, acho que é um trabalho que eu sinto que no nosso país não está a fazer aquilo que deveria fazer. Estamos a trabalhar e a puxar pela Sociedade Ponto Verde. Já fomos visitar várias fábricas de triagem de lixo para sentir o que é realmente feito naquelas embalagens. Depois dos ecopontos chegarem às fábricas, o que é feito naquelas embalagens. Tecnologicamente sabemos que temos que evoluir muito, porque há alguma parte do nosso plástico que não é reciclado ou não é valorizado o suficiente. Portanto, e isso é uma preocupação, é um trabalho invisível que estamos a fazer, mas para nós, na longa vida, e para o grupo Lactalis, é o início de tudo, porque se o consumidor não faz o seu trabalho, e se o consumidor fizer o seu trabalho, se depois a triagem não estiver preparada para, podemos pensar em economia circular, mas ela não vai acontecer. Portanto, esse é o ponto... Tema-chave. Tema-chave. Deixe-me só acrescentar uma coisa, só para fazer aqui, promover aqui uma associação que eu acho que é muito importante. Nós fazemos parte do primeiro momento e parte ativa, e quantos mais puderem juntar melhor, que é o Pacto Português para os Plásticos, que é uma associação super interessante, que transmite conhecimento, que nos incentiva, que nos desafia, e que eu acho que as companhias, quanto mais companhias puderem participar, acho que maior toma este movimento, que é um movimento muito interessante. Ok, muito obrigado, João Paulo, obrigado, Nuno, obrigado, Carlos. Só bem para terminar aqui em 10 segundos, penso que ficou evidente, se é que dúvidas houvesse do impacto da supply chain, enfim, em toda a sociedade, e a pressão que a mesma está a sofrer. No entanto, vieram aqui 3 belos exemplos que nada é impossível, tudo é possível, apenas depende de nós, não é fácil não, mas é este o papel da supply chain, e gostaria então de terminar por vos agradecer a vossa presença. Muito obrigado, sim, obrigado a todos. Obrigado, Flávio, obrigado, Nuno, obrigado, João. Vamos só ver, peço-vos só um segundo só para vermos se existem perguntas aqui da plateia. Não existem. Peço desculpa, foi mesmo só mesmo um segundo, podem levantar-se, por favor. Se quiserem voltar às vossas mesas, por favor. Obrigado pela vossa participação. E fechamos o dia então com este último slot que foi dedicado à transição na produção. Nós começámos o dia com uma apresentação do Edson Ataíde, que nos falou da transição na comunicação e de como as marcas estão hoje a comunicar. Tivemos depois uma mesa redonda que debateu as questões do ESG, da sustentabilidade, da governance e também da responsabilidade social. E fechamos agora o dia depois com uma entrevista com o professor Carlos Brito, e agora com esta esplêndida mesa redonda que fala das questões da supply chain. Fechamos assim o dia. Foi muito bom voltar a este palco com pessoas nas mesas sem máscaras, e também gostaria de vos convidar também já a reservarem na vossa agenda, se assim tiverem interesse, os dias 9 e 10 de novembro, porque será...
este ano os dias em que realizaremos o In Retail. O ano passado conseguimos fazer uma sessão apenas com um dia. Este ano, fruto também do sucesso que vivemos o ano passado, a Abilways Portugal e a distribuição hoje ampliaram o programa, ampliaram os temas e vamos ter então 2 dias em novembro onde debateremos as questões do retalho, onde debateremos as questões da distribuição e certamente também das marcas. Muito obrigado a todos pela vossa presença e até para o ano. Obrigado. Foi rápido.